Novo tempo, uma nova estação. E eu creio que todos querem olhar para frente com um olhar de esperança, acreditar que coisas boas acontecerão. Amém, queridos? Acreditar que Deus está preparando coisas boas para a sua vida. Eu acredito nisto, muito. Eu acredito nisso porque a Bíblia aponta para isso. A Bíblia sempre aponta para um tempo de esperança, um tempo de coisas boas acontecendo. É nós que precisamos aprender a olhar as coisas como Deus vê. É nós que precisamos aprender a olhar para frente com a ótica de Deus e não com a nossa ótica. Quando nós aprendemos a olhar as coisas como Deus está preparando as coisas, nós vamos sempre acreditar que as coisas boas acontecerão. Tem um livro na Bíblia, um livro chamado Abacuque, recebe esse nome por causa do profeta Abacuque. Esse homem, ele viveu um tempo muito difícil. Ele estava vivendo uma época muito difícil na história de Israel. Um tempo que a injustiça estava sendo cometida, coisas ruins estavam acontecendo, o povo estava sofrendo. E Abacuque chega para Deus, até assim de uma forma meio que cobrando, diz: até quando, Senhor? Até quando essas coisas acontecerão? Até quando a injustiça vai prevalecer? E o pobre, as pessoas vão continuar sofrendo até quando? E ele assim no altar, assim meio revoltado até com aquelas coisas acontecendo, começa a cobrar Deus. Igual um outro homem também chamado Jó, que teve algumas coisas acontecendo na vida dele, e no momento que aconteceu, ele até teve uma atitude de muita fé, mas depois ele começou também a querer questionar o modo operante de Deus. Amado, às vezes nós caímos nesse erro de querer questionar o modo operante de Deus. Amado, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos próprios caminhos. Deus sempre sabe o fim da história, você não sabe o fim da história. E Jó começou também a questionar o modo operante de Deus, e é interessante que Deus não respondeu para Jó, até que para Abacuque Deus pegou mais leve, mas Deus não respondeu para Jó o modo operante, apenas disse assim para Jó: aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu criei o sol e coloquei o sol aqui, e aí eu fiz a terra, aí eu fiz os outros planetas, Mercúrio, Plutão não é mais planeta, né? Foi desclassificado, tadinho, rebaixaram ele, né? Netuno, Vênus, Marte, Júpiter. Eu fui colocando cada planeta no seu devido lugar para criar o sistema solar. Aonde você estava quando eu comecei a colocar cada estrela no seu devido lugar? E existe bilhões e bilhões de estrelas, e Deus chama cada uma pelo seu nome. Aonde você estava, Jó, quando eu fiz essas coisas? Aí Jó caiu a ficha, né? Disse, depois ele reconhece: Deus, que ignorante que eu fui. Eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos seus caminhos podem ser desfeitos. Eu falei coisas que não conhecia, e questionei coisas que nunca chegou na minha mente. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo de abrir a minha boca e questionar o seu modo operante. Deus conhece o tempo e as estações. Deus conhece o seu tempo e a sua estação. Quando Deus responde para Abacuque e diz: Abacuque, eu estou para fazer coisas na terra
que quem ouvir não vai acreditar. Eu estou para fazer coisas que você não vai, as pessoas duvidarão do que vai acontecer. Mas enquanto essas coisas ainda não acontecem, Abacuque, aprenda a viver por fé, porque o meu justo, pela sua fé, viverá. Quando Abacuque ouve essas coisas e a ficha dele cai, aí no capítulo 3, no versículo 19, ele diz: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Aleluia! Ele reconhece, inclusive anteriormente diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a vaca no campo não dê a sua cria, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aí ele diz: porque o Senhor é a minha força, Ele me fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Eu quero compartilhar 3 coisas com vocês que vai ajudar você a viver uma nova estação na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês coisas que podem ajudar você a olhar para frente com fé e esperança e saber que o melhor modo de operar é o modo de Deus e não o seu. Que quando você confia que Deus está no controle da sua história, quando você acredita que Deus está conduzindo você para algo melhor, você encontra um lugar de tamanha paz que nada vai incomodar você. Quando Abacuque fala que Deus faz você habitar em lugares altos, tem uma tradução que diz que faz você caminhar altaneiramente. Não quer dizer que você vai ser superior às outras pessoas, não quer dizer que você vai ser o dono da situação. Quer dizer que você habita no lugar aonde as preocupações desse mundo não vão te achar. Quando Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês, não fiquem preocupados e nem turbe os vossos corações. Jesus está dizendo que há um lugar tão seguro nele, que você tem plena certeza e convicção de fé que o seu destino, a sua história está nas mãos de Deus. Quando a pessoa encontra-se neste lugar, quando a pessoa sabe da existência desse lugar, o medo não te acha, a preocupação não te atormenta, as situações adversas da vida não mexem com a sua estrutura emocional. Quem quer chegar nesse lugar? Quem quer viver essa estação? Aleluia. Então Abacuque fala: o Senhor é a minha força. Eu falei isto semana passada e quero continuar falando para vocês sobre isso, porque é de suma importância você reconhecer a força de Deus que está em você. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é que nós somos verdadeiramente fortes. Entenda isso. Quando nós reconhecemos que somos fracos, mas há uma força que habita em nós, que vence qualquer coisa, que é a força de Deus. No segundo livro de Crônicas, conta a história do rei Asa. Eu gosto muito de ler a história da Bíblia. O rei Asa foi um dos reis que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E sempre interessante que eu já falei aqui que o fato de você estar fazendo a coisa certa não quer dizer que necessariamente só vai acontecer coisa boa na sua vida. O fato de você estar fazendo a coisa certa quer dizer que você está preparado para que quando as coisas ruins acontecerem, não sofrer. Entenda isso. E o rei Asa foi um homem que andou de maneira reta, mas a Bíblia diz que veio um exército contra ele, os etíopes, com 1 milhão de pessoas, de soldados.
Aí Asa vai a quem? Recorrer a quem? A Deus. Ele fala: e clamou o Senhor seu Deus, dizendo: Senhor, ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o que tem nenhuma força. Acuda-nos, pois, o Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha o que está dizendo: Senhor Deus, o poderoso, a força do homem, nada é para ti. Nós contra essa multidão não sabemos o que fazer. Nós contra esse exército gigante que vem contra nós não temos força para enfrentar. Mas eu creio que nada prevalece contra ti. Amado, quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, a nossa fragilidade humana, mas a força de Deus que habita em nós, acontece algo extraordinário em você. O apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa muito interessante, vai aparecer também aí. Ele diz que quando ele está fraco, é que ele é forte. Olha que interessante. Paulo diz: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Ele fala: Senhor Deus, eu vou prevalecer sobre os problemas, sobre as circunstâncias difíceis, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Que expressão mais extraordinária é essa? Ou seja, eu reconhecendo a minha fraqueza, a minha fragilidade, a minha estrutura emocional é fraca, a minha estrutura mental é fraca, a minha estrutura física é fraca, eu sou sujeito à invasão de bactérias, eu sou sujeito a vírus, eu sou sujeito à enfermidade, a minha estrutura é fraca, mas quando eu me encontro em Deus, eu sou forte. Olha lá: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, ou seja, quando estou fraco, reconhecendo a minha dependência de Deus, quando estou fraco, reconhecendo que o Espírito de Deus habita em mim, quando eu estou fraco, sabendo que maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, aí eu me torno forte. Abacuque diz: a minha força vem de ti. Cara, põe isso na sua cabeça. Você precisa depender da força de Deus e não da sua força. Toda a capacidade que você tem, toda a vocação que você tem é dada por Deus, é dom de Deus. E nós temos que reconhecer: nada vem de mim, vem de Deus. Ele fala: o Senhor me dará pés como de uma corça. Corça é um animal daquela região da Palestina. E não é só da Palestina, de outras regiões da África também, até da Ásia. Aqui no Brasil também tem, só que no Brasil a gente conhece como veado. Um animalzinho. Lá é maior. Ele diz: o Senhor me dará pés como de corça. A corça, ela é um animal extraordinário, que sobrevive, não foi extinto por causa da sua capacidade de superar as circunstâncias difíceis da vida. Um animal tão frágil, que suporta e que vence. Ele diz: tu me darás como os pés de uma corça. A corça, ela tem uma habilidade, os pés como são cascos, ela tem uma habilidade para superar os obstáculos. Inclusive, quando eu vou preparar uma mensagem, amado, eu vou pesquiso bastante. Ontem eu vi o salto de uma corça, que foi quase 10 metros, que nem um milagre. Ela soltou, que foi num alto assim, para escapar do inimigo. Ou seja, ela tem uma habilidade para superar os obstáculos de maneira extraordinária. E amado, na vida nós vamos ter obstáculos, na vida nós vamos enfrentar situações difíceis, e nós precisamos aprender a superar os obstáculos que a vida oferece. Você está entendendo?
A gente tem que aprender a superar os obstáculos, ter essa força de Deus. Eu me lembro, por exemplo, de Davi, quando precisou da força de Deus. Davi, diante de Golias, ele fala para Golias assim: Golias, tu vens contra mim com espadas e com lance, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, Davi sabia da força do Golias e conhecia a fragilidade que ele tinha, mas ele reportou a quem? A Deus: eu vou contra ti no nome de Deus a quem tu afrontas. Eu vou sempre na força de Deus, e na força de Deus eu vou superando todos os obstáculos que a vida oferece. Aprenda a vencer os obstáculos da vida. A gente vai enfrentar, não existe, eu falei aqui e estou sendo exaustivo nessa situação. A vida não vai pegar leve com você, cara, né? Eu até brinco, né? Viver não é para amador, é para profissional. Não existe uma trajetória de vida sem obstáculo. Não existe uma trajetória de vida sem dificuldade. Você precisa aprender a superar os obstáculos. Tem um versículo na Bíblia que para mim ele é chave, e eu vou dar essa chave para você hoje. É Provérbios 24:10, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, como pequena será a tua força. Deixa eu falar um segredo para você. Reconhecer a sua fragilidade é uma virtude, mas saber que existe uma força sobrenatural agindo em você e através de você é uma revelação. Você está entendendo? Quando fala assim, se te mostrares fraco, ou seja, diante da angústia, ou seja, diante do problema, eu nunca vou me mostrar fraco. Eu reconheço a minha fragilidade e a minha dependência de Deus, mas diante do problema, eu nunca vou me mostrar fraco. Você tem que aprender a olhar para o problema e sabendo, maior é aquele que habita em mim. Mais são os que estão comigo dos que estão com ele. Eu e mais Deus somos maioria. Nada vai destruir uma pessoa que depende de Deus, que reconhece a sua fragilidade e a sua dependência da força de Deus. Está entendendo, gente? Então, a Corsa tinha essa habilidade, na sua fragilidade, superar os obstáculos, na sua fragilidade, vencer as adversidades da vida. Ela saltava, ela pulava os obstáculos. Outra coisa que a Corsa tinha, que era muito, que ajudava muito, né? A sua anatomia, ela numa trajetória e o predador atrás. Imagina o diabo atrás de você. A Bíblia fala que o diabo está ao derredor, procurando alguém que possa devorar. Nessa trajetória chamada vida, amados, nós vamos enfrentar vários obstáculos, e um deles chama-se o inimigo, chamado diabo. Tão certo como Deus existe, o diabo também existe. E a Bíblia fala, ele está ao derredor, ou seja, em volta de você, tentando procurar uma oportunidade para te pegar. E a corça, ela vai saltando com os pés numa trajetória reta, e o predador atrás. De repente ela muda a trajetória, aleluia, e dá um 360, o inimigo passa reto. Aí eu lembro que Jesus fala assim, né? Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Nós precisamos aprender a fugir do inimigo. Nós precisamos aprender a resistir o diabo e fugir das tentações. Amado,
Deixa eu ensinar uma coisa para vocês importante, porque a minha obrigação é ensinar a igreja. Eu tenho que motivar você e também ensinar você. Todos nós somos tentados numa área lícita. Quer ver um exemplo? Quem quer ficar rico aqui? Alguns não querem. Tá bom. Fazer o quê? Não tem problema nenhum em ser rico. Aqui quem me levantou a mão já né? Desculpa. Pastor, fala milionário aí, porque rico eu já sou. Ser rico não é problema. Você está entendendo? Ser rico não é problema. Mas você vai ser sempre tentado numa área lícita a procurar meios ilícitos para alcançar. Aí que está o problema. Ser rico é lícito, mas procurar meios ilícitos para se tornar rico é uma tentação que você tem que vencer. Você está entendendo? É uma tentação que você tem que vencer. Isso é fugir do inimigo. Você está entendendo? Toda área que você é tentado é porque naquela área há uma legalidade, mas há um caminho ilegal para alcançar que você precisa evitar. Você tem que procurar o caminho de Deus para alcançar aquilo. Fugir. Ele está sempre querendo pegar você. Eu lembro aqui da armadilha de pegar macaco. E o caçador, quando ele vai pegar o macaco, lá na selva, eles caçam o macaco. Eles abrem uma armadilha, ele coloca um caixote e coloca uma abertura naquele caixote. E o que acontece? E coloca lá dentro uma castanha. A abertura do buraco é apenas onde passa a mão do macaco. Ele passa a mão ali tentado, porque nós somos tentados pela nossa cobiça. Aprenda isso. Nós somos tentados pela nossa cobiça. Tentado pela castanha. É lícito comer castanha? Lógico, ele precisa comer para sobreviver. Mas tem um caminho certo para fazer isso. Ele viu uma de facilidade. Enfiou a mão lá naquele buraco, pegou a castanha. Segurou a castanha, na hora que foi tirar, a mão não passava e ficou preso no caixote. E nisso veio um caçador com um porrete, né? Tranquilamente andando, porque ele tem uma confiança. E amado, o diabo é um ser confiante. Não se iluda, ele também confia nas suas estratégias. Ele confia que a estratégia que ele usa vai prender você numa situação que vai te prejudicar. E está lá, o caçador vem confiante, e o macaco segurando a castanha, e o macaco olha para o caçador, e fica ali apavorado, tentando escapar, mas está preso ali, não consegue sair, e o final dele é a morte. Mas ele não solta a castanha, é só abrir a mão, e está livre. Deus está mandando dizer isso. Tem muita gente aqui presa numa situação que é só você abrir a mão que você vai estar livre. Larga essa castanha, ela vai te levar para o inferno. Larga essa castanha, ela vai prejudicar a sua nova estação e o que Deus tem preparado para você. Essa habilidade que a corça tem de escapar do inimigo, você precisa ter. Meus pés como de corça, o inimigo não vai me pegar. Enquanto eu tiver a força de Deus em mim, ele não vai me pegar. Enquanto estiver alimentando o temor na minha vida, ele não vai me pegar. Enquanto eu estiver em Cristo, como o apóstolo Paulo, essas coisas eu suporto porque eu estou em Cristo, ele não vai me pegar. Eu vou escapar dele, porque Deus me dará pés como de corça. Como de corça, habilidade para superar o obstáculo, habilidade para fugir do inimigo. E é interessante que os pés das corças, e a corça também tem uma anatomia, o corpo dela,
e eu estava vendo isso também nos vídeos ontem, achei muito lindo. Ela estica a perna traseira, estica o pescoço longo, focinho longo, e consegue alcançar brotos na tempo da seca, aonde outros animais não conseguem alcançar. E ela come o broto, ela come as folhas, e ela se alimenta num tempo em que poucas pessoas ou poucos animais estão se alimentando. A capacidade que ela tem de se alimentar, mesmo no tempo difícil. Deixa eu falar para você uma coisa, amado: nunca deixe de se alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te sustentar para o dia ruim, o dia mau. É a palavra de Deus que vai dar força para você superar os obstáculos que a nova estação vai aparecer na sua vida. É a palavra de Deus que vai dar respaldo para você, iluminação para você, revelação para você. É a palavra de Deus que vai te ensinar a maneira operante de Deus sobre a sua vida. É a palavra de Deus que vai ajudar você a viver um novo tempo, a viver uma nova estação, porque você se alimenta da palavra todos os dias, se alimentando da palavra. E por final, Abacuque fala: ele me colocará em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele me deu pés como de corça, e me fará habitar em lugares altos. Deixa eu falar uma coisa, notícia boa para você: o seu lugar de habitação é em Deus. Você nasceu para lugares altos. Deus quer levar você, a sua família, para viver em lugares altos. Deus quer levar você a viver num estágio, numa estação nova na sua vida, em que as coisas boas de Deus acontecerão. A sua família será bem sucedida, o seu trabalho será bem sucedido, a sua vida emocional será bem sucedida, a sua vida espiritual será bem sucedida. Você será sucesso na sua própria estação, porque a sua confiança não está em você, a sua confiança está em Deus. Você terá sucesso na próxima estação, amado, porque você entende que maior é aquele que habita em você e não aquele que habita no mundo. Você vai ter sucesso na próxima estação, meu querido, porque você sabe que você está numa trajetória triunfante, numa trajetória de vitória em Deus. E quando o inimigo tentar te pegar, você sabe se desviar dele, você sabe fugir da tentação, você sabe abandonar o pecado. Por quê? Porque o seu objetivo é Cristo, a sua fé está em Cristo, a sua vida pertence a Cristo. E não tem outra história para você, senão uma história construída pelas mãos de Deus. Uau! A minha história está sendo construída pelas mãos de Deus. Abacuque entendeu: Senhor Deus, eu sei que essas situações que estão acontecendo não vai fazer diferença nenhuma no plano que o Senhor tem para a história. E eu quero estar totalmente alinhado com essa história. A história que o Senhor está construindo também para mim. Porque quando você entende a história de Deus e está alinhado com a história de Deus, a sua história também está sendo construída por Deus. E se a sua história está sendo construída por Deus, você será bem sucedido.